livro de vocês, né? Começando com noções de conjuntos. E a gente vai aplicar alguns exercícios que já foi passado o assunto na sala de aula. Agora a gente vai aplicar esse exercício, tá? E a gente está usando como base o livro de Matemática, Ciência e Aplicações, do GeoCiES, tá bom? Do primeiro ano. Aí está a imagem do livro que a gente está utilizando. É o mesmo. A questão que a gente vai resolver é a questão 4, que diz assim: dado H, um conjunto H, né, igual a menos 1, 0, 2, 4, 9, que são os elementos desse conjunto, ele quer que a gente escreva cada um desses conjuntos nos seguintes, cada um dos conjuntos seguintes enumerando os seus elementos. Ele quer que a gente classifique os elementos de H dentro de cada um desses conjuntos conforme as suas restrições. No caso aqui, a gente vai primeiro trabalhar com o conjunto A, B, C, D, E, enfim, tá? O conjunto A diz assim: x tal que x pertence a H e x é menor do que 1. O que ele quer dizer? Que o x, ele pertence ao grupo H, aquele que está dado aí em cima, né? A esse conjunto H. Então, se ele pertence a H, e esse conjunto, esse conjunto A também, ele quer dizer que ele está restringido nessa parte. Então, esse x, esse elemento desse conjunto, os elementos desse conjunto, pode ser mais de um, então ele está restringido nessa relação, ele tem que ser menor do que 1. Ele não é menor ou igual, ele é menor do que 1, tá? E o único número aí que é menor do que 1, a gente vê, é o 0 e o menos 1. O 2 já é maior do que 1. E o 4 é muito maior que 1, e o 9 também. A gente vai mostrar aqui a resolução dele. A resolução da A tá aí, né? Que o único conjunto que é dado aí, os únicos elementos do conjunto de A, que vai pertencer a A, que está dentro de H, vai ser o menos 1 e o 0, porque eles são menor do que 1. E o B? O B tem um cálculo pequeno, né? O que diz? Diz que x, tal que x pertence a H. Então, esse H, ele está restringido nessa função aqui, nessa pequena função de primeiro grau aí, que é igual a 1. Então, o resultado dessa função aí, dessa equação, dessa função, ela tem que dar igual a 1. Então, a gente vai jogar os valores aí, tá? A gente jogando os valores para x igual a menos 1, se a gente jogar, a gente fica com 2 vezes menos 1, que esse cálculo primeiro, ele dá igual a menos 3. Menos 3 dividido para 3 dá menos 1. Então, ele não satisfaz. O menos 1 não faz parte do conjunto B. E o zero? Bora ver para o zero. Para x igual a 0, a gente tem o 2 vezes 0 menos 1. Se a gente fizer 2 vezes 0, a gente sabe que toda multiplicação por 0 dá 0. Então, vai ficar só menos 1 dividido para 3. Dá menos 1 terço. Então, ele não satisfaz também o 0. Corta o 0. O 0 não faz parte do elemento do conjunto B. E então, a gente vai ver aqui, né, o x para igual a 2. Então, a gente vai multiplicar, né? 2 vezes 2 é 4. 4 menos 1 é 3. 3 dividido para 3 dá 1. Então, o 2, ele satisfaz essa restrição aqui. Então, o 2 faz parte do conjunto B. Vamos ver os outros aqui. Aí você pode calcular, tá? Aqui eu já coloquei direto. Então, para x igual a 4, quando a gente fizer o cálculo, a gente vai ver, vai ter 2 vezes 4, que é igual a 8, menos 1, que é igual a 7, dividido por 3 dá 7 terços. E assim mesmo para o 9. Então, o 4 e o 9, ele não satisfaz o conjunto B. Então, o conjunto B só vai ter o elemento 2, ok? Aí a gente vai voltar aqui para nossas restrições. A gente já fez o 2, a gente já fez o A, o B, a gente vai fazer o C, o D e o E. Tá? É bem mais simples. O B é um pouquinho mais trabalhoso porque tem um cálculo por trás. O C também. O C é um quadrado perfeito. O quadrado perfeito, qual é o quadrado perfeito? O número tem que satisfazer uma raiz exata, entendeu? Quando tu fizer aqui, a gente fez o cálculo aqui, ó. Já tá aqui o resultado, tá? Mas bora aqui primeiro, né? Quando x é elevado ao quadrado, a gente utiliza essa notação para fazer esse cálculo. Sendo assim, se a gente fizer esse cálculo aqui, com menos 1, né?
O menos 1, ele não tem uma raiz dentro dos reais. Então, já corto 1, ok? 1. E o zero? O zero, eu esqueci de colocar lá, mas o zero, ele é um quadrado perfeito. Porque 0 vezes 0, a raiz de 0 é igual a 0. Então, o zero é um quadrado perfeito. Então, o zero faz parte do conjunto C. E o 2? O 2, a raiz de 2 é um número irracional. Então, ela não é um quadrado perfeito. A sua raiz não dá exata. Então, o 2 não faz parte do conjunto C. O único que a gente tem no C até agora é o 0. Quando a gente fizer a raiz, o 4, tirar a raiz de 4, a gente vai chegar a 2. E 2 é um número exato. Então, logo, o quadrado perfeito, o 4 satisfaz essa restrição de C. E o 9? O 9, se a gente tirar a raiz de 9, a gente vai chegar a 3. E se a gente chegar a 3, então é um número exato. A gente chegou no número exato, então ele satisfaz. Então, os elementos de C vai ser 0, 4 e 9, tá? Aqui só tá o 4 e 9, mas entre o 0 também. Assim, a gente vai ver pro D. O D a gente vai resolver por aqui mesmo, porque ele é bem simples. Ele diz que x, tal que x, pertence a H. Então, o x, ele pertence ao conjunto lá de cima, H. Só que esse x é menor do que 0. Se ele é menor do que 0, qual é o único número que é menor do que 0 aí? O zero, é igual a 0. Então, o 0 já não entra aí. O único número que vai entrar em D vai ser o menos 1. Ok? Vocês conseguem ver isso? Que o 1 é o único que faz parte do conjunto D. O 2, ele é maior que 0. O 4, ele é maior também que 0. E o 9, muito maior que 0. Então, o único número que a gente tem menor do que 0 é o menos 1. Tá? É o número da nossa esquerda que a gente chama. E a letra E? A letra E, ela tem um seguinte enunciado, ela tem uma seguinte restrição. X, tal que x, pertence a H, e x, então ele dá uma função, x, em que essa função é 3x mais 1 igual a 10. Se a gente jogar o valor de menos 1 aí, a gente vai ter a ficar 3 vezes menos 1, que vai dar menos 3. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Então, o menos 1 não satisfaz nessa função. Não satisfaz nesse conjunto. Não entra dentro dessa restrição. E o zero? Se a gente multiplicar, toda multiplicação por zero dá zero. Então, 1 não é igual a 10. Então, o zero já corta também. Se a gente multiplicar o 3 vezes 2, se a gente substituir o 2 lá no lugar do x, a gente vai chegar a 6. 6 mais 1, né? 6 mais 1 é igual a 7. 7 é diferente de 10. Então, o 2 também não satisfaz, ok? Então, a gente vai ver o 4. O 4 vezes 3, quanto é o 4 vezes 3? O 4 vezes 3 é igual a 12. 12 mais 1 é igual a 15. 15 é diferente de 10. Então, o 4 também não satisfaz. O 9, sem substituir o 9 lá em x, a gente vai chegar a 27. 27 mais 1 é igual a 28. 28 é diferente de 10. Então, logo, esse conjunto será um conjunto vazio. Como a gente vê aqui, é denotado, a gente pode denotar pelos parênteses, né? Não parênteses, pelas chaves, e deixar ele sem nada lá dentro. Ou um círculo cortado, melhor dizendo, de não contém nada aí dentro, tá? Então, a nossa resposta será para A, que é menos 1 e 0, e para B, a gente tem 2, e para C é 0, 4 e 9. E para D é menos 1, e o E é um conjunto vazio, então não tem. E a gente finaliza essa questão aí.